Oi, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz pelo convite de participar do Salão de Iniciação Científica. Eu acredito realmente que a iniciação científica é o futuro da ciência e a ciência é o futuro do país. Não existe futuro sem ciência, é o que vai nos permitir sair da crise. Fico muito feliz de ter participado de todas as edições do Salão até hoje. Para mim é uma coisa muito importante, então que bom que a gente pode estar junto aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 18 meses da pandemia por Covid-19, o que nós aprendemos até agora. Bom, uma das coisas que nós aprendemos é que essa é uma sindemia. O que quer dizer isso? Sindemia é uma doença que, além do hospedeiro e do agente causador, né, no caso SARS-CoV-2, é uma interação entre várias coisas, as condições ambientais, a gestão da pandemia, as condições sociais, a vulnerabilidade de cada pessoa, de cada grupo, e é uma interação de doenças, né, inclusive tem algumas doenças que são fatores de risco e que tudo isso junto gera um dano muito maior do que a mera soma, né, desses fatores. E isso faz com que as condições sociais e ambientais tornem alguns determinados grupos muito mais vulneráveis ao impacto da doença do que outros. Então, existe o SARS-CoV-2 por um lado, por outro, várias doenças não transmissíveis, e esses dois elementos interagem em um contexto social e ambiental caracterizado por uma profunda desigualdade. Isso nas palavras do Richard Horton. Bom, para vocês terem uma ideia, o EpiCovid, que foi um dos maiores estudos, né, de prevalência de anticorpos realizados no mundo, e foi feito em 3 etapas no Brasil, se avaliou que os indígenas, por exemplo, tinham 4 vezes e meia, né, mais chance de prevalência, 4 vezes e meia maior, falando melhor assim, do que os brancos, assim como os negros, 2 vezes e meia maior. Os domicílios com mais de 6 pessoas tinham quase 2 vezes mais prevalência do que aqueles com 2 pessoas, isso já naturalmente se espera, né, mas também relacionado ao quintil mais pobre, ter uma prevalência quase o dobro do quintil mais rico. Então, em relação à população negra, tem vários estudos mostrando que homens negros, por exemplo, tinham mais do que o dobro, quase o dobro, desculpe, de óbitos por 100 mil habitantes do que homens brancos. E as mulheres negras também, uma mortalidade maior do que as mulheres brancas. Em relação aos trabalhadores de hospital, o que se viu, né, que tem a questão das condições sociais, claro que tem a questão da exposição ao agente, então, dos trabalhadores que mais adoeceram são os técnicos de enfermagem, assistentes de enfermagem, depois enfermeiros, depois médicos, e depois outros trabalhadores, né, agentes comunitários e tal. Aqui tem os outros, que nesse estudo aparece como outros, mas que nesse outro estudo aqui, mostra que, na verdade, quem mais teve risco foram os trabalhadores, mais até do que os técnicos de enfermagem, são os trabalhadores da logística, limpeza, segurança, etc. E esse estudo relacionou também com o local de moradia e o uso de transporte público, né, então são as pessoas que estão mais expostas. Esse estudo na Grande BH também mostrou que por profissão, né, faxineiros, garis, auxiliares de limpeza foram dos que mais internaram e também que mais precisaram de respiração artificial. Bom, outra coisa que nós aprendemos em relação à gestão da pandemia são as estratégias, né? O que se pode fazer, ou quais são as estratégias que se pode adotar. Alguns países adotaram a estratégia do Covid zero, ou seja, antes da curva, e eu mostrei essa curva aqui lá no outro salão, né? No curso de inverno do Instituto ano passado, lá em 2020. Antes da curva começar, né, antes dos casos se transformarem em transmissão comunitária, fazer fechamento de fronteiras, evitar que o agente entre no país. Então, essa seria uma estratégia de Covid zero, possível em países pequenos, mais isolados. Nova Zelândia, por exemplo, adotou essa estratégia. Mas também aconteceu em países grandes, né, isolando ao máximo aqueles locais.
A outra estratégia seria a imunidade de rebanho, entre aspas, que eu não gosto desse termo, né, que seria a imunidade coletiva, e que ao longo dos 18 meses a ciência aprendeu, e a gente já tinha essa ideia, né, no ano passado, de que seria praticamente impossível atingir uma imunidade coletiva ao natural, só pela exposição à doença. Por quê? Porque a carga de sofrimento que isso gera é muito grande. Não vale a pena apostar na imunidade coletiva, porque isso significa a morte de muitas pessoas e o sofrimento de muitas pessoas. Então, muita gente ficando doente. E a terceira estratégia é uma estratégia intermediária entre essas duas, que seria o conviver com o vírus, entre aspas, que teoricamente pode ser a estratégia de mais bom senso, né? Vai abrindo e vai vendo o que acontece, principalmente também pelo aprendizado que a gente teve com máscara, distanciamento, ventilação, mas, por outro lado, é uma estratégia que tem muitos riscos, né? Porque se a gente faz isso em momentos errados da curva, pode voltar a ter um pico e também significa mais sofrimento, obviamente, do que a estratégia de Covid zero. Não estou dizendo qual delas é a certa ou a errada, mas para vocês pensarem nessas três estratégias. Em termos de estratégias, assim, considerando vários dos índices, né, de mortalidade, morbidade, então tem assim, índice de performance da Covid na pandemia, que compara vários países em relação a essas estruturas, e nesse índice de janeiro de 2021, o Brasil foi o último lugar entre 98 países e a Nova Zelândia foi o primeiro lugar. Em março, a Nova Zelândia já estava em segundo lugar, e o Brasil não aparece no índice de março. Esse é o último índice que foi elaborado, então a gente não tem muita ideia. De janeiro para cá, aparentemente, inclusive, as coisas pioraram bastante, porque a gente teve uma terceira onda, né? Mas essa foi uma avaliação lá de janeiro. De uma brincadeira, assim, né, os países com melhor gestão, vários deles são comandados por mulheres. Pode ser uma coincidência? Pode. É um estudo observacional, sim. Mas o que esses países com melhor gestão fizeram, né, além de ser mulheres líderes? Eles investiram muito em comunicação, em decisões rápidas baseadas na ciência, em testagem e rastreamento, em distanciamento, em prevenção da transmissão respiratória, que eu já vou falar, e em vacina depois, né? No início, antes de haver a vacina, foram essas outras coisas que determinaram o maior sucesso. Além disso, também é importante a gente saber que vem uma outra onda, né? Terceira e quarta onda, depois da onda da pandemia da doença aguda. Então, primeiro são as complicações relacionadas ao Covid. Isso seria considerada a primeira onda tradicionalmente, né? A segunda onda são as complicações não relacionadas ao Covid, por exemplo, quem deixou de ser atendido por infarto, quem deixou de ser atendido por câncer, outras doenças que eram urgentes, mas que não receberam a mesma atenção porque o sistema de saúde estava esgotado pela Covid. Terceira onda seria a descompensação de doenças crônicas, todos aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, que não era urgente, mas que não receberam também a atenção de rotina que deveriam e podem descompensar. E a quarta seriam os problemas psiquiátricos, doenças mentais, problemas econômicos, burnout. Isso aqui seria um desenho tradicional, mas pelo que vocês estão vendo, né, do que a gente está vivendo, a gente está vivendo mais ou menos as 4 ondas ao mesmo tempo, porque a primeira onda foi tão prolongada, com vários picos de incidência, mas sempre com um índice muito alto, né, de doença, que acabou gerando essas outras ao mesmo tempo. Bom, em relação ao aprendizado também das condições ambientais, isso mudou bastante de março de 2020 para cá, né? Agora junho de 2021. Hoje a gente sabe que a principal transmissão é a transmissão respiratória. Então, as principais formas de prevenção da transmissão respiratória, muito mais do que a transmissão de superfície, né? A principal forma de transmissão é o uso de máscaras, ventilação e distanciamento. Essa é a tríade da prevenção respiratória.
Não é que a gente deve deixar de lavar as mãos, usar álcool gel, descuidar das superfícies, não é isso, mas é que o impacto dessas coisas é muito menor mesmo do que o da transmissão respiratória. Por isso que cresceu tanto a importância do uso de máscaras e do distanciamento e da ventilação, que tem sido muito pouco falada ainda, e ainda não está incluída nos protocolos. Claro que quando a gente está numa transmissão descontrolada, a gente precisa continuar limpando as superfícies, principalmente se for aquelas muito usadas e se for, por exemplo, para alimentação. Mas só que só isso não é suficiente. Se a gente não esquecer da questão da transmissão respiratória, se a gente esquecer da transmissão respiratória, é como se fosse só um teatro, né? Chegar na escola, botar tapetinho, limpar mochila, etc., não vai ter impacto nenhum sobre a interrupção da transmissão se não for cuidado, por exemplo, sintomas, máscara, etc., a ventilação dos ambientes, né? As máscaras podem evitar muitas mortes. Então, a estimativa, né, de que se 95% das pessoas tivessem usado máscara, até julho a gente poderia evitar 60 mil mortes, a estimativa da Universidade de Washington. Máscaras são uma coisa muito importante. Outro aprendizado que a gente teve foi sobre a questão das aglomerações. Então, as pessoas e eventos super espalhadores, né? Às vezes, uma pessoa só pode espalhar para milhares de pessoas, como essa paciente, que é a paciente 31 da Coreia do Sul, que foi feita, né, toda a vigilância epidemiológica de quantos contatos, e ela acabou sendo responsável por mais casos na região dela do que na própria capital, né, naquele início lá de pandemia, porque ela não seguiu o isolamento, as orientações de isolamento, mesmo estando com positiva para Covid-19. Então, às vezes, uma pessoa pode ser responsável pela multiplicação de um surto. Outro aprendizado foi a questão do esgotamento do sistema de saúde, né? Se ocorre esgotamento do sistema de saúde, as pessoas deixam de receber atenção em saúde, deixam de ter um leito, por exemplo, a mortalidade cresce muito, de uma forma enorme, e foi o que aconteceu ali em março de 2021, né? O aumento da mortalidade começou, né, um aumento da mortalidade nas faixas mais jovens, e um aumento da mortalidade nos pacientes em ventilação mecânica, por exemplo, chegando a 70% e até 80%, dependendo da situação. Então, isso é uma coisa bastante perigosa. Outra grande novidade, outra coisa muito boa que aconteceu, foi o desenvolvimento das vacinas. E às vezes as pessoas falam, nossa, foi muito rápido para desenvolver a vacina. Na verdade, não foi muito rápido, a pesquisa sobre essas metodologias já está acontecendo há mais de 10 anos, e é tão importante, por isso que a gente fala, né, que investimento em ciência tem que ser de longo prazo. Mas também uma outra coisa que aconteceu é que o número de casos estava muito elevado, e isso teve poder estatístico para mostrar a diferença de uma forma muito forte, né? Então, logo foi possível avaliar a diferença. É muito raro a gente ver curvas dessa forma aqui, né? Com tanta diferença de eficácia entre a intervenção e o placebo. Então, foi uma novidade boa, né? A novidade ruim foi a questão do desenvolvimento de variantes. Quando a gente tem uma circulação descontrolada e a gente não consegue interromper a transmissão do vírus, o que acontece é que muitas variantes novas podem se desenvolver. Então, essa é uma coisa bastante ruim. Em relação às condições ambientais, a gente sabe que poluição, aglomeração urbana, destruição das florestas, outros biomas, produção intensiva, vão acabar levando ao surgimento de novos patógenos, né? Então, os cientistas dizem que uma nova pandemia é possível se a gente continuar nessa rota de destruição do planeta. Por outro lado, a própria pandemia faz surgir algumas coisas, como, por exemplo, impacto no meio ambiente, né? Como, por exemplo, descarte de EPIs, mais poluição, né? O impacto das medidas de contenção, no começo lá de 2020, um impacto positivo, depois um impacto negativo, a resistência bacteriana por uso indiscriminado de antibióticos por uma condição viral, então daqui a pouco a gente vai ter uma resistência. Então, para finalizar, dizer assim que a sindemia, né, é o resultado das interações entre todas essas questões, entre todas essas variáveis,
e resulta numa carga de doença, que é morbidade, mortalidade, sofrimento, e que, portanto, é uma doença muito complexa que a gente não deve simplificar. Ah, só existe uma intervenção que vai resolver esse problema. Não, a gente não vai conseguir resolver com uma coisa só, nem mesmo com a vacina. A gente precisa da vacina e dos cuidados gerais. Se a gente não tiver essa compreensão, vai demorar mais para a gente conseguir resolver o problema. Então, mesmo nos países que conseguiram avançar rapidamente na vacina, quando não houve uma mudança de comportamento da população, uma preservação dos cuidados, o número de casos subiu rapidamente. Então, é bem importante a gente considerar isso também. Então, por último, assim, eu queria finalizar dizendo que o vírus, ele expõe as nossas fragilidades, o nosso preparo como sociedade. Enquanto alguém tiver em risco, todo mundo vai estar em risco. Não existe isso de os países ricos resolverem vacinar logo e deixar a gente para trás, porque o vírus vai continuar mutando, vai continuar tendo novas variantes, e daqui a pouco vai ser necessário uma nova vacina, né, porque uma dessas variantes pode escapar da vacina. Então, é importante que seja realmente um esforço de todos os setores da sociedade, um esforço mundial, inclusive, para a gente poder resolver essa questão que é tão complexa. E é por isso que eu digo que cada um de nós, vocês aqui que estão no salão, que estão me assistindo, são formadores de opinião. É muito importante que cada um de nós faça o possível para transmitir a informação correta, para combater as informações falsas, né, a desinformação, principalmente o movimento anti-vacina, que é uma coisa que pode prejudicar demais se não houver uma proporção grande de pessoas vacinadas. Isso pode se prolongar de uma forma muito perigosa. Então, eu peço a ajuda de todos, primeiro, que todo mundo se cuide, lembre bem da tríade da prevenção respiratória, continue se cuidando, e que ajude a espalhar a informação correta. Se vocês conseguirem convencer uma pessoa a usar máscara, manter o distanciamento e ventilar os ambientes, e agora no frio, cuidar para deixar sempre o ambiente ventilado, porque o que aumenta as doenças respiratórias é a gente aglomerar em espaço fechado, não o frio propriamente dito. Então, ajudem a espalhar isso, que eu acho que a gente vai conseguir sair mais rápido dessa. Parabéns por estarem no Salão de Iniciação Científica, parabéns por gostarem de ciência, a gente tem muita esperança em vocês e no futuro do nosso país. Muito obrigada.